Eu gostaria de começar por desejar boas noites, boas tardes ou bons dias, mediante a hora que assistam, a quem nos assistem em casa. Uma boa noite a todos os meus colegas neste painel de Loures Fórum e deste debate de Loures Fórum. E demonstrar, em primeiro lugar, uma estranheza. As intervenções que houve até agora, não houve uma intervenção que falasse sobre um eixo estruturante que é a ferrovia e a importância da ferrovia para o município de Loures. Não houve uma intervenção. Com certeza que a partir de agora haverá, mas até agora não houve uma. E depois desta pequena nota dizer o seguinte, para o PSD, que tem sido os partidos mais dinâmicos, mais ativos e proativos aqui no Conselho de Loures, no que diz respeito à política de transportes, existem logicamente duas perspectivas. Uma, a perspectiva, se quisermos, extramunicipal, portanto, do importante que é alguns meios de transporte virem até ao Conselho de Loures, e aí temos de dividir entre a ferrovia e o metro, que já quase todos falaram, e depois a parte intermunicipal, a parte dentro do município, o que é que precisamos e não temos. E nisto o PSD está muito à vontade, porque acerca de tudo isto apresentou propostas e soluções, não apenas no seu programa autárquico, que também em conjunto com o PPM, mas também nos programas de candidaturas às comissões políticas do PSD nos últimos 2 mandatos, quer este que houve eleições há pouco tempo, quer no anterior. Quanto a isso, estamos muito à vontade. No que diz respeito ao metro, o PSD sempre disse aquilo que pensava relativamente ao metro. Extensão da linha vermelha Sacavém e Portela, extensão da linha amarela para a zona norte do concelho, que não tem. Portanto, fornecer ainda mais uma das zonas mais populosas do município e fornecer, onde já existe até Moscavide, e depois fornecer onde não existe de todo, onde nos encontramos, nomeadamente, na zona norte. O PSD a todos os níveis intervém nisto, mas, no que diz respeito ao metro, o PSD foi o único partido que teve candidatos à Assembleia da República que assumiram o compromisso e rubricaram o compromisso de defender, caso fossem eleitos ou não fossem eleitos, este compromisso do metro para Loures. Ao contrário de outros partidos que não o prometeram, e também vimos na Assembleia da República o que é que os seus deputados fizeram agora, o que é que o seu deputado nem a boca abriu relativamente à votação que o Partido Socialista teve relativamente ao metro. Zero. Mas com certeza que ainda falarão e depois haverá uma crónica qualquer numa qualquer revista a falar sobre isso, agora que o PSD falou. Mas esta parte do metro e vamos à ferrovia. Ferrovia, o PSD também é claro. É importante que Loures usufrua quer de uma ligação à linha do Oeste, quer de uma ligação à linha da Zambuja, quer de uma possibilidade de fazer uma ligação à zona das linhas de Sintra e de Cascais. E, portanto, Loures estar central em termos de acessibilidades e de ferrovia. O PSD é muito claro, aliás, o Presidente da Comissão Política do PSD ainda há pouco tempo deu uma entrevista no jornal local, onde foi muito claro quanto a estas questões da ferrovia e do metro. Dizer que, logicamente, que este debate era um debate, e até por estas questões que já falei, que poderia levar a muito mais sessões. Mas é importante que o PSD aqui esclareça uma coisa, que são as posições de alguns outros partidos com responsabilidade. E antes de irmos a esta responsabilidade, vamos falar sobre a parte intramunicipal. O PSD claramente disse aquilo que pensava acerca do alargamento de horários e de rede do Rodinhas, que é fundamental para o desenvolvimento, lá está, que existe a nível de transportes dentro deste município. Não é razoável para ir de uma ponta à outra do município se demora mais tempo do que se demora para ir deste município a quase todos os outros municípios da área metropolitana. Não é razoável. Isto em transportes públicos. Isto não é razoável. E também não é razoável que não haja um transporte gratuito porta a porta no concelho que permita às pessoas terem ligações às zonas mais importantes. Comércio, hospitais, centros de saúde, etc. E o PSD também faz esta proposta. E também não nos podemos esquecer que há aqui uma questão que também não se fala muito, que é a criação de parques de estacionamento junto a zonas que permite receber, lá está, a ferrovia, o metro, tudo isso, que é para podermos desafogar o transporte dentro do município e a circulação dentro do município. Isto são questões que têm de ser faladas. Agora, é engraçado, é quem teve responsabilidade em todos estes anos na área dos transportes no município de Loures, PS e CDU, porque o PSD nunca teve nem prego, nem estopo, relativamente à questão dos transportes no município de Loures, não digam nada. A CDU acha que o que é importante, e é pena não estar aqui a CDU, acha que o que é importante é o metro
pronto, e mais nada. O PS fala sobre o metro, fala sobre tudo, mas já prometeu o metro em Loures, ainda estamos à espera. Disse que o metro era muito importante, recentemente tivemos a bancada parlamentar na Assembleia da República, onde existe um representante deste município, ou alguém que tem responsabilidades neste município, também nada. A CDU apregoa sobre transportes, tenta capitalizar, tenta dizer que sim, nós fizemos muito, mas depois não se vê resultados. E se podíamos dizer que podem ter a desculpa que não estão no governo e que faz de conta que não são da geringonça, nem nada disso, então e dentro do município? O que é que a CDU fez dentro do município para melhorar a situação dos transportes dentro do município? Essa não é? Então, mas é curioso. Há um município aqui muito próximo, que é Cascais, que é do PSD, que tem sido pioneiro, eu diria até mesmo revolucionário na área dos transportes dentro do município. E então? E Loures não tem essa capacidade? Porquê? Lá está, porque não pensa de forma global, porque a atual gestão não faz o que devia fazer e as gestões anteriores também não criaram condições para tal. Porque lá está, porque às vezes estamos mais presos, aliás, o Bruno falou nisso há bocado, estamos mais presos a outros interesses, a outras lógicas, e a lógica aqui tem que ser tem que ser a lógica do município. O município tem que pensar de uma forma integrada e tem que pensar nisto não é 2 anos, não é 3, é 20, é 40 anos naquilo que pretendemos. E, portanto, para o PSD é muito fácil falar sobre esta questão dos transportes. Nas próximas intervenções podemos até ser mais específicos. Mas o que devemos dizer, e para terminar esta primeira intervenção, é que não podemos ser aqui... não podemos ser irresponsáveis. E não podemos dizer que queremos tudo, mas quando temos hipótese não fazemos nada. O PSD já disse que estas propostas que tem, estas ideias que tem, não são do PSD, são do município, são para o município. E no dia em que a CDU, que o PS ou que qualquer outra com responsabilidade na gestão municipal pretendam implementar estas medidas, o PSD será o primeiro a estar ao lado dela, ao lado dessas forças políticas. Agora, há uma certeza que nós temos. O caminho é por aqui, o caminho tem que ser por aqui. E quem achar que tudo aquilo que nós falamos, que o caminho não deve ser por aqui, está errado. Mas deixem-me uma última nota que acabei de me recordar relativamente à ferrovia. É curioso que o Presidente Bernardino Soares disse por uma ou por 2 vezes que era muito importante a ferrovia. Mas quando teve a oportunidade de discutir a linha do Oeste e de ser proativo no que diz respeito a trazer a linha do Oeste para o Conselho de Loures, subiu para o lado e disse que não era oportuno, porque o que era oportuno era efetivamente o metro. Não, o que é oportuno é tudo o que Loures consiga para ter mais transportes, melhores acessibilidades, e sobre isto podemos falar sobre tudo, podemos falar sobre as vias circulares, sobre os acessos a Loures, a Bucelas, a tudo. Podemos falar sobre 1000 coisas, por isso é que eu disse que isto era um tema que dava para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões. Mas só para um ponto inicial, isto é o que o PSD julga acerca da política de transportes no município, que é, desculpem, mas neste momento não podemos dizer em consciência que existe para o município, da parte de quem gera o município, uma política de transportes. Não existe nada. Existe uma panfletagem acerca de transportes. Não existe o resto. Depois daquela primeira intervenção em que foi explanado um pouco aquilo que o PSD sente relativamente aos transportes e à mobilidade no concelho e a futuras soluções, ou necessárias soluções, só deixar aqui algumas notas. A primeira é da ausência do PAN e da CDU neste debate. É incompreensível e num tema estruturante desta matéria é quase uma falta de respeito. Depois, quanto ao muito que se falou aqui quanto aos espaços, o PSD sempre defendeu uma coisa. Com a questão dos espaços começou-se a casa pelo telhado. E nós sempre criticámos isso e continuamos a dizê-lo. E por isso é que tem havido os problemas que há. Ou seja, a medida foi positiva, sim, mas começou-se ao contrário. Devia-se ter feito uma preparação diferente. Depois aqui outra nota. O PS não disse ainda aqui o que se passou na Assembleia da República. O PS tem um deputado na Assembleia, o PS de Loures tem um deputado da Assembleia da República. E ainda não sabemos a posição dele relativamente a tudo isto. Não sabemos, não ouviu, já passaram uns dias e não sabemos nada. E temos que saber. Porque não dá para dizer umas coisas num dia e outras coisas no outro. Outra coisa que é curiosa acerca disto. Eu vou aqui fazer uma citação, e vou aqui buscar, para não me enganar, de um artigo de um militante do Partido Socialista chamado João Pedro Domingos,
que no Notícias de Loures deste mês, num artigo intitulado 2020, 20 medidas para Loures, diz: medida 14, medidas importantes para o município. Metro para Loures, pesado à superfície, que liga Odivelas, Santo António dos Cavaleiros, Loures até ao Infantado. O deputado Ricardo Leão irá, de certo, desempenhar um importante papel nesta questão. Se calhar era melhor este militante do PS não ter escrito o que escreveu. Vimos o papel que foi desempenhado. Depois outra citação, porque estávamos há bocado a falar do exemplo de Cascais e da importância que o município arranje soluções. Cascais. Citando o Dr. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Carlos Carreiras, relativamente a como é que não pesa no orçamento municipal este plano de mobilidade. As verbas para suportar este programa têm duas origens. O estacionamento tarifado, por um lado, e a fixação no Conselho de Entidades Bancárias de Crédito, o que tem efeitos do ponto de vista da receita fiscal em sede de UC. Não estamos a colocar gratuitidade para todos à custa do esforço de impostos dos cidadãos. Pelo contrário, estamos a deixar mais dinheiro na carteira dos cidadãos que assim se libertam de um custo e têm mais recursos para a poupança e investimento ao consumo. Esta é só uma chega para a CDU, como é que se podem arranjar formas com aquilo que existe de solucionar problemas. Depois, dizer outra coisa também para a CDU. O problema é nesta citação que eu vou aqui fazer. Ao contrário do que aqui foi dito, e numa análise da área metropolitana, o Conselho de Loures é dos que está mais bem servido de transportes. É verdade, tem que se analisar e tem de se ver isto, mas isto é verdade. Isto foi o deputado municipal do PCP, Carlos Luz. Portanto, o problema é que a CDU acha que não há problema nos transportes. E esta é a verdade, isto são citações. Não estou a deturpar nada, estou a ler ipsis verbis. E depois há aqui uma outra questão. Também aqui uma nota ao Partido Socialista e em especial ao Zé Falcão. Estamos inteiramente de acordo quanto ao que o Zé Falcão disse acerca das paragens e a importância das coisas. Mas há alguém que mais do que nós e do que está de acordo que faz isto no Conselho de Loures, Zé Falcão. Chama-se Nelson Batista, é Presidente da Junta de Freguesia de Lousa e é a ver como é que estão os abrigos das paragens em Lousa, que são um brinco, são fantásticos. O PSD não se limita a pregoar. O PSD na freguesia que gera, que é Lousa, o Presidente Nelson Batista faz isto. Dizer ainda, o PPM afirmou aqui que há uma falta de capacidade de negociação. Eu corrigiria. Não há uma falta de capacidade de negociação por parte do município. Há uma falta de capacidade de execução do município e de busca de soluções. Isto que há. Relativamente, só aqui uma nota também acerca do que o nosso companheiro Vítor Edmundo disse. Companheiro? Camarada adequado a vocês, mas do que o nosso colega Vítor Edmundo aqui disse acerca dos projetos de resolução. Pela suspensão do projeto de expansão da linha circular, entre parênteses, Carrossel, do Metropolitano em Lisboa. Esta resolução é de 2019, é do PSD. Portanto, é verdade, houve várias, e o PSD também esteve na linha da frente na Assembleia da República, e quer na Assembleia da República, quer aqui, o deputado Carlos Silva disse sempre ao que o PSD vinha e defendeu sempre. Portanto, não dizemos uma coisa na Assembleia e outra aqui, mesmo quando os interlocutores são diferentes. Portanto, estas são as notas que eu gostava de deixar para já. Agora, e só antes de chegarmos à conclusão, uma nota que é relativamente àquilo que é a tentativa de justificação, explanação por parte do representante do Partido Socialista, José Falcão. Só dizer uma coisa, a mulher de César não basta ser, é preciso parecer. E o PS tem que ser coerente. E todos os representantes do PS que exigem aos outros certo tipo de coincidências de posicionamentos e de responsabilidade têm que fazer o mesmo. E, portanto, o que nós queremos todos saber é porque é que uns dias há um comportamento de Olívia Patroa e outros dias um comportamento de Olívia Costureira. E porque é que no Partido Socialista se depositam grandes esperanças em alguém que depois, quando chega a hora de marcar o golo, remata ao lado. Ou na própria baliza, no caso, que é a nossa, de todos os lourenços. E é isto é que não se consegue perceber. E menos se consegue perceber quando a mesma pessoa faz uma declaração de voto que depois é lida acerca de IVA nas touradas, mas sobre o metro em Loures, como diria Jorge Jesus, bola. Isto é que não é compreensível. E, portanto, vamos ser claros. Eu também acredito na bondade de todos aqueles que defendem o Conselho de Loures ou que exercem funções municipais e de freguesia no Conselho.
Mas mais do que acreditar, chega uma altura em que as pessoas têm que demonstrar e concretizar. Nós falamos aqui sobre muita coisa. Infelizmente, o que falámos muito pouco é naquilo, e que só quase o PSD é que falou, é sobre as soluções que temos que encontrar intramunicipais, dentro do município, e sobre a própria questão da ferrovia. E deixem-me dizer uma coisa, é uma pena, já para concluir, que a ferrovia não seja, por aquilo que ouvimos aqui hoje, uma prioridade assim, para as forças políticas que não o PSD, no município. É uma pena que apenas o PSD fale e proponha soluções para a mobilidade interna no município. E há aqui uma coisa que fica clara neste debate. Sem querer condicionar ninguém, muito menos quem nos ouve, mas há uma coisa que é clarinha. Como diria outra vez o técnico campeão da Libertadores, limpinha, limpinha. O PSD é o único partido com soluções de mobilidade e transportes para o município. O PSD é o único partido coerente ao longo de vários anos e de vários mandatos na área dos transportes e da política dos transportes no município. E o PSD é o único que tem mostrado colocar realmente os transportes nas prioridades políticas da sua ação. Isto é uma evidência. Obrigado a todos por nos terem ouvido, da parte que nos toca, e até à próxima.